O crédito consignado no Brasil, decifra-me ou te devoro. Marcos Kerkalan. Resumo: a sociedade de consumo é notável em produzir mensagens decodificadas por seus destinatários como o maná que dará às suas existências algum sentido. Ela conseguiu transformar o consumo em um imperativo social. A necessidade de consumir deu vida aos mecanismos de acesso ao crédito. Dentre eles, está o crédito consignado, que consiste no empréstimo garantido por meio da autorização de desconto do valor devido na folha de pagamento do devedor e, no Brasil, foi pensado como uma das pontes que levariam ao crescimento da economia e à inclusão de milhões de pessoas na última década. Os números demonstram que a metade dos brasileiros recorreu a ele ao menos uma vez. Hoje, essas pessoas devem aos bancos mais de 155 bilhões de reais, aproximadamente 60% do crédito pessoal concedido no Brasil. É oportuno lembrar que essa conta deverá ser paga nos próximos anos. Ainda que não se ouve de que o crédito consignado facultou a muitos brasileiros uma vida mais digna, é importante notar a efervescência de aspectos ainda não explorados adequadamente, dentre eles, questões ligadas a quanto pode realmente ser descontado na folha de pagamento do devedor, b. a condução da publicidade sobre o tema, c. aos juros praticados pelo mercado e, enfim, d. a inadequação do lastro que informa as decisões judiciais que buscam a solução das celeumas nesses contratos. 1. Imersos na sociedade de consumo. As promessas de felicidade contidas no mesmo invólucro que embala aquele objeto que momentaneamente, talvez, poderá amenizar, quando consumido, a ansiedade, cada vez maior, mais intensa, virulenta, frenética e duradoura de ter e que diuturnamente, aos poucos, parece corroer a alma, compromissos incertos no mesmíssimo receptáculo que acondiciona aquele artefato que haverá, ou não, de disparar a narcose dos sentidos e de tornar menos insuportáveis incomensuráveis existências vãs disseminadas. Na sociedade de consumo, promessas que, no mais das vezes, são decodificadas como o único alimento que irá saciar, desejos ardentes que não serão satisfeitos de outra forma se é que o serão por meio do consumo, são uma realidade que parece surgir em proporção similar àquela na qual os bens expostos nas vitrines e prateleiras reais e virtuais das micas contemporâneas são despidos de sua função típica. Os percos sobre os quais cada ato das vidas vividas na sociedade de consumo é encenado, estejam eles em Toulouse, Oruro ou em Paranavaí, foram tão bem projetados a ponto de homogeneizarem incomensuráveis cenas retratando as aspirações e ambições que cada ser humano deve ter, e isso, sem que a humanidade tenha percebido, que, em cada cenário, histórias idênticas são repetidamente encenadas por pessoas que acreditam que são únicas quando, em verdade, muitas dimensões da vida humana deixam de aflorar e que, os desejos de consumo são todos fabricados pelo mercado, ente que recorre a incontáveis artimanhas para implantar pseudo-necessidades nas mentes dos consumidores e, poucos meses mais tarde, no mais das vezes, demonstrar que tais aspirações não passam de quimeras e que os objetos que visavam a satisfazê-las precisam ser descartados. O roteiro que dita como atuar nos percos da sociedade de consumo também não é fruto do acaso. Ao que parece, ele foi minudentemente pensado pelo mercado desde que percebeu que o desejo de ter, anteriormente descrito, ao corroer as almas e os corações dos homens e as condutas adotadas a fim de satisfazê-lo, são momentos raramente permeados por quaisquer decisões racionais.
elaborado a várias mãos, foi escrito a partir da percepção segundo a qual o anseio consumista e os comportamentos por ele disparados surgem da necessidade que cada ser tem de integrar-se ao meio em que vive, na tentativa raramente exitosa de preencher o vazio que consome suas almas. Infira-se que, a apreensão de que os desejos de consumo não são imperativos naturais como o são o ar e os alimentos para a manutenção do fluxo da vida, mas necessidades artificialmente construídas pelo mercado e, b. o desenvolvimento notável, é preciso reconhecer de uma miríade de técnicas com o intuito de acelerar o surgimento daqueles e, pouco tempo mais tarde, a sua amnésia, talvez possam ser descritos como algumas das mais importantes vias grafadas no mapa da sociedade de consumo. Observe-se, ainda, que qualquer rápido passeio pelo território desenhado no apontado mapa, e esse é um dos pontos realmente preocupantes na contemporaneidade e que só pode ser percebido com a adoção de uma postura investigativa que abandone abstrações platônicas e se proponha a trabalhar com a crueza dos fatos, permite notar incontáveis consumidores e, antes disso, bilhões de seres humanos entorpecidos por campanhas publicitárias construídas exatamente para promover a letargia dos sentidos. Hipnotizados pelo canto quando não, também, pelo encanto provocado pelas feições, formas e trejeitos das sereias contemporâneas, impedidos de compreender quais as diferenças existentes entre a realidade e as representações projetadas pela Matrix, na qual todos somos personagens de um espetáculo, uma tragédia, é factível apontar sem fim. Aparentemente não há escolha a ser feita senão ceder às tentações do mercado. Livres. Não mais que Sísifo ou que Prometeu. Alia iacta est. Ocorre que, nesse mesmo cenário, as escolhas dos consumidores continuam sendo tratadas como se fossem não mais que o resultado de decisões conscientemente tomadas, ou como talvez prefiram os clássicos, como manifestações volitivas catalogadas dentre as teorias voluntaristas, gestadas no ventre da pandectística moderna, diante da fusão do gameta da igualdade formal com o da segurança jurídica. É, mesmo sendo essa a tela sobre a qual as cores que informam o senso comum imaginário dos juristas são pinceladas, ainda é tempo de perceber que as matrizes teóricas pensadas pelo juspositivismo não fizeram mais que aprisionar o direito e com ele o exercício da cidadania, ao visualizá-lo como algo dado, e não, como um constante vir a ser que ganha vida e concretude em cada resultado obtido nos processos que conduzem até sua realização. Ademais e concomitantemente, ainda é tempo de valorizar a importância de Dionísio, sim, de Baco, por que não? Quando se tenta entender a complexidade que permeia a contemporaneidade. O alinhavar de cada uma das linhas outrora tecidas, a percepção de que aquilo que se consome no mais das vezes são apenas ilusões e, b. a identificação de que consumidores buscam por meio de contratos, embora nem sempre o saibam o crédito, visando a saciar ao menos em regra não mais que pseudo-necessidades, talvez, possa conduzir ao principal objetivo deste estudo, refletir acerca de problemas causados pelos empréstimos consignados. Em busca da concretização desse desiderato ora empreendido sob a regência metodológica das correntes jurídicas pós-positivistas e sem perder de vista que a mesma civilização que poderá levar ao desaparecimento da miséria absoluta é responsável pelo advento de inúmeros estigmas ligados à angustiante sensação de subsistência que aflige aqueles que foram excluídos da orgia consumista, é que este texto foi composto, esperando, talvez, desarmar algumas das armadilhas espalhadas na sociedade de
Consumo. 2. O crédito consignado no Brasil contemporâneo. Apesar de regrado há mais de 6 décadas desde 1950, a Lei 1046 trata do tema, ainda que com menor extensão que, odiernamente o faz, o direito tupiniquim, o mecanismo de acesso ao crédito garantido pela autorização irrevogável de desconto do valor mutuado em parcela única ou em diversas prestações, o que é mais comum e alinamente, interessa mais aos credores junto à folha de pagamento do mutuário ou, ainda, a conta na qual o devedor recebe sua aposentadoria, pensão ou outra. Lenda similar tomou vulto no Brasil a partir do início do ano de 2004. Antecipe-se, aqui, que a Lei 10.820/03, o texto vigente, tem sua origem na medida provisória 130/03, tendo sido regulamentado pelos decretos 4.840/03 e 5.892/06. Surgiu em um contexto político no qual se buscava a criação do ambiente necessário ao crescimento da economia brasileira por meio da inserção de milhões de pessoas esquecidas até então. Em termos gerais, é possível afirmar que, dentre as escolhas mais relevantes para o sucesso desse projeto precursor do aumento real na renda de uma parcela substancial de brasileiros, havido na última década e, ainda, é evidente e importante destacar, intimamente ligado à ampliação exponencial de alguns nichos de mercado estiveram, a criação do programa Bolsa Família, b. o primeiro aumento relevante do salário mínimo ocorrido em maio de 2005 e, c. a oferta de crédito a dezenas de milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas que esperavam ansiosamente, ou não, pela oportunidade de obter dinheiro a baixo custo. É inquestionável, antecipe-se, que um número avassalador de brasileiros foi atingido por tais medidas. Os dados demonstram-se, aqui, lidos adequadamente, que aproximadamente metade da população do país recorreu nesses 10 anos, ao menos uma vez, à modalidade de acesso ao crédito ora investigada. Em um país com 200 milhões de habitantes, é evidente que esse é um dado deveras relevante a ser considerado em qualquer análise que tangencie o tema. Parece adequado salientar, também, que os lores tupiniquins com renda mensal de ATR cifrão 1.245.00 correspondem a 39% daqueles que aqui existem e que as famílias que sobrevivem por um trintídio com rendimentos de ATR cifrão 4.150.00 somam um pouco mais de 80% de todo o povo brasileiro. Eis também porque a edição, a regulamentação e a vigência da Lei 10.820/03 parecem ter sido muito bem recebidas tanto pela população, como pelo mercado. Pesquisas demonstram que, entre o início de 2004 e julho de 2011, o volume de empréstimos nesse nicho de atividade cresceu em torno de 1.600%. Em termos quantitativos, no último ano apontado, contratos com as características como as aqui aventadas movimentaram, aproximadamente, 70% dos recursos que circularam a título de crédito pessoal no país. Além disso, aparentemente, é importante salientar que, somente nos 7 primeiros meses de 2012, os bancos brasileiros consideram somente por meio de contratos de empréstimo consignado outros 20 bilhões de reais em crédito. Outra pesquisa aponta que, em setembro do mesmo ano, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS,
tiveram acesso a mais 2.362 bilhões de reais, destacando o aumento de aproximadamente 20% quando esse número é comparado aos dos empréstimos pactuados. Uma vez mais, é necessário salientar que são apenas aqueles concedidos em contratos de empréstimo consignado em setembro de 2011, e de quase 3,5% quando é confrontado com os dados do mês anterior. A pesquisa destaca ainda que a aludida quantia foi movimentada por meio de mais de 750 mil contratos. Nessa mesma ocasião, aferiu-se que o estoque dos empréstimos consignados no país atingiu o valor de 155 bilhões de reais, representando quase 60% de todos os créditos pessoais concedidos no território brasileiro. A soma de tal quantia ao crédito ofertado sob outros formatos, cartões de crédito, cheque especial, mútuo imobiliário, financiamento de automóveis, mútuos pignoratícios, etc., atinge, atualmente, 715 bilhões de reais. Isso significa que cada brasileiro deve em média quase metade do salário que receberá ao longo deste ano, o que equivale a aproximadamente R$ 4.000. É oportuno lembrar que essa conta deverá ser paga pelos brasileiros. É preciso apontar que isso haverá de ser feito nos próximos anos. É imperioso salientar que nem todos os devedores poderão fazê-lo. 3. 4 distorções raramente notadas no processo de realização do direito. É indubitável que as medidas outrora apontadas buscaram facilitar o acesso ao crédito e, consequentemente, talvez tenham aumentado em perspectiva real e ao menos por algum tempo a renda de milhões de brasileiros, facultando-lhes, assim, a possibilidade de uma vida digna ou, no mínimo, em incontáveis realidades, permitindo que inúmeros cidadãos pudessem viver dias um pouco menos difíceis. Ademais, talvez tais opções políticas possam ser descritas como as primeiras, na história do Brasil, nas quais o Leviatã buscou promover o acesso efetivo aos percos da cidadania de uma miríade de brasileiros até então contabilizados tão somente quando das análises estatísticas sobre a pobreza, a miséria e a fome. Nessa perspectiva, o acesso ao crédito pode ser descrito como algo benéfico, mormente quando compreendido como uma das vias hábeis a conduzir, ou não, até muitos dos bens necessários para que a dignidade e esse valor constitucionalmente assegurado alcance concretude no dia a dia de milhões de cidadãos que, noutro contexto, provavelmente ainda viveriam como chandalas. O crédito, nesse prisma, é uma ponte ao menos, quando se tem em mente todos aqueles que eventualmente consigam chegar até ela apta a levar à efetivação de direitos fundamentais como a alimentação, a moradia, a educação, a segurança ou o lazer, atuando como um fator de sublimação e, consequentemente, de democratização daqueles direitos. A fusão dos dados até aqui catalogados, a constatação de que o acesso da população de baixa renda aos serviços financeiros é um indicador significativo do nível de inclusão social de cada país talvez possa sustentar ainda o peso da assertiva de que a Lei 10.820/03 não é de todo ruim, e isso, especialmente, quando se a compara a tantas outras aprovadas no Brasil neste início de século XXI. Quiçá o leitor se interesse em saber que, dentre os pontos mais relevantes da supracitada lei estão, a limitação da constrição voluntária ao percentual de 30% em algumas situações,
pode chegar a 40% da remuneração do devedor, a ser quantificada no momento da contratação do mútuo, além da consequente proibição de empréstimos sucessivos que ultrapassem a quantia a ser obtida por meio da destacada equação. B. A previsão de sanção consistente na perda das garantias ofertadas, mas não do crédito nascido com o mútuo, antecipando as hipóteses nas quais a instituição financeira eventualmente possa realizar a retenção de valores que ultrapassem o limite legalmente autorizado. C. A determinação de que cada prestação deverá possuir valor idêntico e fixo ao longo de todo o processo de amortização da dívida. D. A imposição de que a liberação do crédito somente ocorrerá após a assinatura sob a forma escrita ou com a utilização do meio digital da minuta que instrumentaliza o empréstimo. E. A proibição da contratação por telefone e da cobrança de taxas como as exigidas em outros contratos nas hipóteses de análise de crédito ou visando a sua administração, uma vez concedido. F. O dever imposto ao empregador mas não à instituição financeira credora de informar mensalmente e de forma discriminada o valor que é descontado em cada operação realizada. Recorde-se o leitor quanto à possibilidade de o devedor contrair sucessivos empréstimos, bem como a dos custos operacionais necessários a fim de promover o desconto. Eis que tais custos podem ser cobrados pelo empregador. E, enfim, sem prejuízo de outros aspectos que possam ser considerados importantes. G. A faculdade de contratação de seguro para cobrir riscos ligados à morte, perda ou diminuição da renda do devedor. Ocorre que, quando observada através das lentes coloridas pelos matizes que dão cor e graça à vida nos parques e praças, becos, ruas e avenidas, nos condomínios luxuosos e nas favelas que tornam cada cidade um lugar único, identifica-se a efervescência de alguns aspectos explicitamente desprezados pelo legislador, temas os quais, talvez por conta da razão apontada, não são enfrentados pelo Poder Judiciário quando da solução das demandas conexas à temática ora explorada. Quiçá, talvez também não o sejam porque a modernidade ainda impregna narrativas judiciais, supostamente mais preocupadas em repetir a textualidade das regras vigentes em um ordenamento jurídico do que em promover efetivamente a justiça social, mesmo que essa metodologia conduza à adoção de uma postura explícita e, ao mesmo tempo, insustentavelmente exegética e que, ao menos é essa a impressão que transmitem a este observador. B. Continuam a ser estrategicamente planejadas visando a alcançar a tutela da segurança jurídica redundantemente encontrada na clareza da lei sob as bênçãos das gárgulas que representam o dogma, e não há dogmas na ciência tão cultuado da igualdade de todos perante a lei. A assunção de uma postura crítica aqui incorporada com o intuito de explorar a realidade social caótica e multifacetária, na qual estamos todos imersos, em vez de transitar por uma terra de sonhos e fantasias criada pela dogmática pandectística, permite antever que além das fraudes excluídas propositalmente do objeto deste estudo e sem prejuízo de outras questões não aventadas, a existência de problemas intimamente ligados à identificação, em cada situação concreta, do valor máximo a ser descontado do salário, aposentadoria ou pensão do devedor. B. A inobservância de pautas éticas mínimas na condução da publicidade versando acerca do crédito consignado no Brasil. C. Aos juros praticados pelo mercado e, por fim, D. A inadequação do referencial filosófico que informa um número elevado de decisões judiciais que se propõem a solucionar as celeumas havidas nesse ambiente,
Problema esse, aliás, aparentemente o mais preocupante dentre os aqui listados. Identifique o leitor, quanto à primeira das questões, a possibilidade concreta do advento de falhas, gritantes como aquela na qual a integralidade da renda do devedor acena, capturada aleatoriamente em um dos percos da vida real, mostra um caso protagonizado por uma senhora idosa, inserida em um contexto de hipervulnerabilidade, era retida e utilizada no pagamento dos sucessivos empréstimos outrora livremente contratados. Ainda mais estarrecedor foi aferir que a cláusula que autoriza a retenção de parte do salário, aposentadoria ou pensão do devedor junto à sua folha de pagamento será considerada lícita sempre que respeitar o teto legalmente autorizado, pouco importando quem é a personagem que aderiu às condições gerais de contratação unilateralmente estipuladas pelas instituições de crédito e os deveres assumidos ou impostos a ela em razão de sua existência concreta. As decisões que fundam a idoneidade das condutas e a sua licitude tão somente no argumento da existência de expressa previsão legal acerca do assunto, ignoram que as narrativas assim construídas desprezam que, no Estado democrático de direito, a igualdade substancial há de ser artesanalmente moldada na intersubjetividade de cada relação jurídica concretamente estabelecida e, que é a igualdade formal que dá feição a cada um dos carimbos que, ignorando o mais importante artefato criado até hoje em Lesbas, ao serem utilizados, promovem a incidência concreta e nem sempre justa das regras abstratamente incertas no sistema. Tem-se, ainda, que tais comandos, mostram-se retrações no que tange à força normativa dos princípios dos constitucionais e dos infraconstitucionais e acerca de sua importância na condução de cada processo de realização do direito, preferem continuar a trabalhar em perspectiva legalista exegética em vez de atuar sistematicamente e, ainda, sem prejuízo de outros aportes, deixam de perseguir valores constitucionalmente eleitos pelo povo brasileiro. Ulula a necessidade de percepção de que a regra que versa sobre o assunto a qual, aliás, como as demais regras incertas em um sistema jurídico qualquer, não tem a elasticidade necessária para resistir à tensão pulsante dos fatos que pululam em cada cena da vida real, despreza, dentre outros, aspectos como, o número de dependentes que vivem às expensas do devedor, as necessidades existenciais desses seres de carne e osso, como as ligadas à alimentação, moradia, saúde, etc. E, a faixa de renda mensal dessa mesma personagem, ignorando que, consoante dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as famílias brasileiras que, vivem com até 2 salários mínimos não têm como comprometer mais do que 10% de seus rendimentos com o pagamento de empréstimos, embora, paradoxalmente, talvez tais famílias estejam entre as que mais necessitam deles e, portanto, recorrem a eles. A compreensão da segunda questão, por sua vez, tem por premissa a constatação de que o discurso publicitário legitima e instaura concomitantemente novas práticas sociais. Aliás, o mercado parece ter encontrado a fórmula, ainda que, inúmeras vezes, ela possa não funcionar, que induz miraculosamente ao surgimento de desejos nunca antes sentidos, de aspirações deveras distintas daquelas havidas até então e de gostos, muitas vezes, explicitamente discrepantes dos existentes outrora e, consequentemente, a gênese de novos sonhos para a constituição e conformação de cenários universais e, ao mesmo tempo, extremamente mutantes, no interior dos quais os consumidores atuam em regra,
sem percebê-lo cotidianamente. A seu turno, aos olhos do direito, ainda que esse, quando estudados detalhadamente os roteiros da Law in Action, enquanto regra, não se irrite com os problemas apontados adiante, com a intensidade e frequência constitucionalmente impostas à efetiva tutela da sociedade brasileira, há incontáveis ocasiões nas quais a publicidade deveria ser sancionada diante de sua explícita antijuridicidade. A assertiva decorre da constatação de que a proteção dos vulneráveis e, antes disso, de cada ser seduzido pela publicidade tem, como coluna de sustentação e pressuposto inafastável, a constante busca da equalização das relações jurídicas, a ser obtida, infira o leitor, dentre outros meios, por intermédio do uso adequado de artefatos como, a, o direito de escolha, b, a existência de prazos nos quais é possível refletir e desistir do negócio e, c, o direito à informação, ferramentas criadas na tentativa de assegurar alguma liberdade às personagens das histórias da vida real. Se essa reflexão realmente se sustenta como imagina e espera o autor, devem ser qualificadas como contrárias ao direito todas as mensagens publicitárias nas quais a ausência de clareza, a imprecisão da linguagem ou a insuficiência de informações conduzam à ausência ou à dissimulação de quaisquer elementos que possam ser considerados minimamente relevantes durante o desvelar hermenêutico de uma situação de consumo qualquer, podendo ser elencadas aqui, dentre outras situações, o encobrimento das taxas de juros concretamente praticadas, seu percentual ou seu valor, em pecúnia ou, b, do custo total do negócio de forma detalhada e, uma vez mais, em números relativos ou absolutos, c, o eclipsar das condições de pagamento unilateralmente predispostas ou, ainda, sem prejuízo de outras tantas hipóteses. D. Condutas que busquem camuflar as sanções contratuais eventualmente estipuladas em desfavor daquele que aderir às condições gerais de contratação que precedem a gênese de boa parte dos contratos gestados odiernamente. Detesse it, take or leave it. Outras vezes, de forma mais sutil, o discurso publicitário se distancia das balizas éticas no interior das quais deve, ser conduzido como se a ética pudesse ser dissociada do direito como apregoado por distintas correntes no positivismo jurídico e acaba por promover os interesses de Lord Darth Vader ao transitar do excesso ao desperdício durante o tempo utilizado para efetuar a catequese dos seus destinatários. É imperioso reconhecer uma infinidade de situações nas quais práticas aparentemente legítimas perante o direito, em verdade, ofendem-no por não possuírem o lastro ético mínimo para navegação segura. Dentre elas, além das ocasiões nas quais estão prenhes de agressividade, é possível buscar, nos porões da memória, casos nos quais, artistas célebres induziam a contratação do empréstimo, b, tentadores bens foram sorteados certa feita, a recompensa era uma casa ou, c, criou-se um simulacro de suposta facilidade, fazendo crer que contratar é simples, rápido e prático, sem qualquer referência ao fato de que as obrigações neles gestadas precisam ser adimplidas. Ademais, é bastante comum perceber o excesso de apelos emocionais contidos na narrativa publicitária e, ainda, o uso recorrente do imperativo verbal você precisa, por isso compre, use, contrate na construção das mensagens dirigidas a pessoas que, muitas vezes, olham, e não enxergam, leem, e não compreendem, práticas estas que, também por isso em inúmeros casos,
tem força suficiente para minar a estabilidade nascida da aposentadoria ou alcançada em razão do salário mensalmente conquistado por alguém, expondo em ato e em potência tais pessoas a injustificadas situações de risco. O terceiro dos problemas que precisam ser enfrentados pelos tribunais tangencia aos juros compensatórios praticados nos contratos de empréstimo consignado, pois, apesar de menores que aqueles cobrados em várias outras espécies de operações financeiras, não são nada irrisórios quando se visualiza que o risco, nesses casos, quase inexiste. Esta pesquisa identificou que o mercado pratica juros que transitam entre 0,75% e 3,36% ao mês. Tais taxas não são nada pequenas. Basta somar o percentual máximo utilizado pelo mercado para concluir que, se o pagamento for projetado para um ano, o mutuário pagará em torno de 40% a mais do que recebeu e, caso o contrato disponha que o valor mutuado deva ser restituído em 5 anos, aquele assumirá o dever de pagar cerca de 3 vezes mais do que lhe fora emprestado, pois, apenas a título de juros, lhe serão cobrados em torno de 200% do capital. E infira-se que o cálculo não considerou sua capitalização. Em verdade, o que se nota, é que o discurso que permeia o tema se limita a frisar que as taxas praticadas são baixas e, por isso, vantajosas, o que não quer dizer que, em razão do empréstimo, o devedor não corra o risco de ver-se retratado em uma tela contendo a narrativa de histórias de superendividamento ou de insolvência. E assim segue a vida. Melhor, milhões de vidas, individualmente vividas. Vividas por um ser imerso em um quadro que, muitas vezes, o descreve com pinceladas carregadas com toda a aflição contida no carmim que possa eventualmente anteceder e, ou, suceder um cenário de exclusão. Não há como negar que a sociedade hiperconsumista produza insegurança e alta dose de fragilidade psicológica ou, ainda, em hipóteses menos comuns assim, espera-se, impregnadas com a dor dos tons sombrios que acompanham a imagem antecipada da morte. É razoável defender finalmente que parece patente que aquele que não tem como satisfazer suas necessidades básicas com seu rendimento mensal está condenado a fazer parte de um cenário ainda mais inóspito caso sua renda venha a ser reduzida por ter sido ofertada como garantia de pagamento de um ou mais empréstimos consignados e, consequentemente, se uma parte importante do seu salário for consumida no pagamento de juros em vez de ser destinada à satisfação de suas necessidades existenciais. 4. Decifra-me ou te devoro. Os parágrafos grafados até aqui permitem inferir, a, que a construção de simulacros erigidos com habilidade ímpar para que todo consumidor acredite que não poderá sobreviver se não vivenciar a farra consumista que o envolve conjura e induz ao surgimento de pseudo-necessidades, b, que não há atos voluntários antecedendo o consumo e, c, que a facilidade de acesso ao crédito cresce aparentemente em perspectiva diretamente proporcional à evolução do endividamento de consumidores. Contratualmente, mas, não voluntariamente vinculados a seus credores. Inspirados em matizes que ilustram as cenas da vida real, eles revelam, ainda, um cenário no qual ao menos, em termos gerais o discurso jurídico continua acorrentado às promessas da modernidade. Em tal contexto, as narrativas construídas pelo judiciário brasileiro olvidam, a, que estamos todos imersos na sociedade de consumo, b, que o endividamento dos consumidores considerando-se o estágio vivido atualmente pelas economias capitalistas é o resultado de estratégias empresariais e que,
por isso, não pode ser imputado aos caprichos da fortuna, c. desprezando, ainda, toda a carga de normatividade que pulsa em cada um dos princípios contidos no sistema jurídico, os quais são utilizados, quando muito, apenas como ferramentas retóricas. Obnubilados em razão da poeira levantada pelos escombros da modernidade, os discursos produzidos pela Law in Action têm gravitado no entorno de argumentos como a voluntariedade do ato e a consequente necessidade de respeito à palavra dada, corolário das conhecidas pacta sunt servanda e, b. o fato de que um contrato deve ser pensado como o resultado do exercício da autonomia da vontade, ainda que, timidamente, e isso é digno de nota, algumas decisões adentram naquele que nos parece ser o campo propício à efetiva e profícua realização deste debate, a seara dos direitos fundamentais. É aqui que tais narrativas devem ser desenvolvidas. E sempre é oportuno resgatar a questão: a quem serve o direito? A transição apontada impõe aceitar que a formação de um contrato não pressupõe o bem-estar dos contratantes, exceto, talvez, entre os ingleses, e que teses assim elaboradas não ecoam em nenhum dos cômodos nos quais a vida flui inexoravelmente rumo às incertezas contidas no porvir. Exige, ademais, a desconstrução das homilias que transferem aos vulneráveis o peso das escolhas por eles efetuadas. Escolhas, que escolhas! E, por conseguinte, as nefastas consequências atadas ao endividamento que transitam de surtos de ansiedade até o suicídio. A trilha que conduzirá a essa utopia factível, é importante acreditar, atravessa, ainda, a necessidade de atribuição de densidade e concretude aos princípios constitucionais e aos infraconstitucionais também, pressupostos inafastáveis para a equalização do conflito estabelecido entre o egoísmo impregnado em cada ato de Narciso e o altruísmo conformador das almas dos mártires, e, é imperioso antecipar, somente haverá de ser transposta se o pensamento estiver permeado pela tríplice dimensão: a. formal, b. substancial e, c. prospectiva do processo de constitucionalização do direito. Esse caminho está cheio de placas salientando a importância da adoção de posturas promotoras da igualdade e da dignidade de todos os homens, além de outras indicando a necessidade de abandonar a crença que faz acreditar que a providência velará pelos homens ou compensará, no outro plano, as frustrações e dores aqui vividas. As pistas estão aí. Bem, ao menos, algumas delas. Também os porquês da alusão ao enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Aliás, decifra-me logo, antes que os homens sejam todos consumidos.